A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 6 das lições bíblicas adultos, que tem como título As Nossas Armas Espirituais. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando a lição A Carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E na lição de hoje, lição de número 6, comentaremos as nossas armas espirituais. O texto áureo encontra em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Verdade prática. Diante da batalha espiritual, temos poderosas armas espirituais à nossa disposição: a palavra de Deus, a oração e o jejum. A leitura bíblica em classe encontra-se em Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 4, e Lucas, capítulo 4, do versículo 16 ao versículo de número 20. Então vamos iniciar a nossa lição de número 6. As nossas armas espirituais. Então, meus amados irmãos, nesta lição, o título ele é bem sugestivo. Imaginamos, quando nós lemos só o título, que possivelmente o autor da lição iria falar sobre as armas da nossa armadura espiritual, conforme Paulo fala aos Efésios. Porém, o autor não caminha para este lado. Por quê? Porque dentro dessa perspectiva da qual nós estamos estudando agora, estamos falando de vida cristã. E nessa vida cristã é aquilo que nós podemos fazer para vivermos bem na nossa caminhada cristã, porque essa é a trajetória que nós estamos trilhando. Então, da lição 4, como nós falamos já, até a lição 10, estaremos comentando e falando sobre vida cristã. E dentro dessa perspectiva de vida cristã, o autor vai trazer algumas dessas armas espirituais que ele irá focar nesta lição, que é a palavra de Deus, a oração e o jejum. Então, é dentro dessa perspectiva que nós vamos estudar. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre as armas do crente, vai falar sobre as armas. Neste ponto aqui, o autor bíblico ele vai mostrar que dentro das Sagradas Escrituras nós percebemos que há vários relatos sobre armas, e essas armas que nós estamos falando por enquanto são as armas naturais, e essas armas eram usadas onde? Em ocasiões de batalhas, em ocasiões de guerras, que eram e essas guerras que eram travadas na antiguidade, no período bíblico aqui que nós estamos citando, era muito diferente das que temos hoje na atualidade, mas eram a que eles tinham naqueles dias. Então, dentro desse contexto, essas armas que as Sagradas Escrituras vai mostrar que existiam e existem hoje ainda, embora em menor número e em menor escala, porque os tempos se modernizaram devido à tecnologia, mas vemos que naquela época existiam muitas armas, e muitas dessas armas eram chamadas armas de ataques, como a espada, como a vara, a funda, arco e flecha, lança, dardo, tudo isso eram armas de ataque, mas também possuíam armas de defesa, escudo, capacete, couraça e caneleiras. Entretanto, o armamento, as armas que nós estamos falando aqui para a nossa batalha, que a nossa batalha é uma batalha espiritual, não é uma batalha física. Então as nossas armas, ela tem que ser espirituais. Então, meus amados irmãos, nós estamos falando sobre isso aqui para mostrar para os irmãos esse contraste que há entre uma batalha física e a batalha espiritual. A batalha espiritual é aquilo que o olho não vê. É aquilo que essas armas de ataque que foram citadas de defesa não vemos. É algo espiritual, porque o armamento para a batalha espiritual ele não é físico. O armamento é espiritual. E quando nós falamos de armas espirituais, meu irmão, nós temos que concluir a natureza dessa batalha, que é de natureza espiritual. Por quê? Porque o nosso inimigo não é carne e sangue. Então nós temos que descartar qualquer ideia de fazer guerra em nome de Jesus. Eu vou fazer guerra em nome do Evangelho. Como tem religião por aí que faz guerra, guerra santa, né? Nós estamos na guerra santa e fazendo guerra com países, com religiões e com aqueles que discordam do seu posicionamento. E nem discordam, é que não aderem ao seu modo de religiosidade. Então essas pessoas estão fazendo guerra. É contrário ao que está ensinando na palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala que
As nossas armas são espirituais. O crente, salvo em Cristo, ele não faz guerra com outra pessoa, não faz guerra com outra nação, porque ele está firmado em Cristo. E quem está em Cristo, meu irmão, está nessa batalha espiritual, que é onde nós estamos trilhando, caminhando nesta batalha espiritual, caminhando rumo ao céu, que é o título, a proposta desse trimestre, né? A carreira que nos está proposta, e nos está proposta justamente essa carreira, de caminharmos fazendo a vontade de Deus. Então, descarte as armas deste mundo. O que nós precisamos é da armadura espiritual. A armadura que nós precisamos é a armadura espiritual. Por isso o autor vai citar a palavra de Deus, vai citar a oração, vai citar o jejum. E é isto que nós vamos comentar ao longo desta lição. O autor vai falar no segundo subtópico, vai falar justamente sobre as estratégias do inimigo. Se os irmãos perceberem, parece que ficou meio desconexo, né? O título do tópico fala sobre as armas do crente, quando na verdade ele não vai falar dessas armas do crente, ele vai falar dessas armas espirituais do cristão no segundo tópico, que é as armas que ele está falando que vai nos mostrar que nós temos, que é a palavra, a oração e o jejum. Então ficou meio deslocado este tópico aqui, falando sobre as armas do crente. Ele não está falando aqui neste tópico sobre as armas do crente. Ele só dá uma pincelada, como nós falamos nesse item anterior, falando sobre as armas, fazendo esse contraste, as armas físicas, as armas espirituais, e agora vamos falar sobre as estratégias do inimigo. Então o tópico aqui está meio deslocado, o assunto do tópico sobre as armas do crente, que ele não está falando aqui das armas do crente, mas vamos seguindo o roteiro da lição, porque o nosso objetivo é fornecer subsídio para os irmãos. O subtópico 2 vai falar sobre as estratégias do inimigo. Neste ponto aqui ele vai mostrar quem é o nosso inimigo. Nós até já citamos anteriormente. Satanás é o nosso inimigo porque ele é sagaz. E Paulo falou, olha, não é bom ignorar seus desígnios. Paulo estava falando, olha, não ignore os seus propósitos. Não ignore, porque ele tem um propósito, que é contaminar a fé. Ele tem um propósito que é desfazer a boa ordem na igreja. O propósito dele é minar a discórdia. O propósito dele é fazer com que nós possamos tropeçar, sair do caminho que nos está proposto. Então, ele usa diversas estratégias. É desunião na igreja, afasta o cristão da boa caminhada da fé. Então, eu tenho que perceber e ter cuidado, porque ele tem estratégias. E o autor vai nos mostrar 8 estratégias que ele usa, que o inimigo usa para procurar destruir o povo de Deus, que ele busca para impedir o avanço da obra de Deus, que é o avanço do crente para o céu. A primeira estratégia que ele usa é fazer uso da mentira. É fazer uso do engano. Este é o objetivo dele, fazer com que as pessoas se afastem da verdade, com que as pessoas se iludam com a sua mentira, que as pessoas se iludam com o seu engano. Assim ele fez com Adão e Eva, enganou, mentiu através da mentira, fazendo minar no coração a dúvida, o desejo de desobedecer a Deus. E quando o homem faz isso, ele cede a essas astutas ciladas do inimigo. Então a primeira estratégia que ele usa é a mentira, é o engano. A segunda estratégia que ele usa é a tentação, ou seja, ele nos vai oferecer justamente aquilo que nós estamos precisando no momento da necessidade. Ou seja, se eu estou precisando hoje de um prato de comida, ele vai me tentar justamente aceder ao pecado. E que pecado é esse? Pode ser o pecado de roubar, ao pecado de tomar aquilo que não é meu, do pecado de enganar as pessoas para que eu venha suprir o meu desejo material. E isso ele ataca mesmo em várias áreas. As áreas em que ele me ataca não é a área que ele ataca você, pode ser áreas diferentes. Os jovens, como é que ele vai atacar? Colocando ali uma seta através de uma jovem que não professa Cristo, uma jovem que é vivida no mundo pecaminoso, e do mesmo caso, o caso contrário, a jovem ele pode colocar no caminho de uma jovem crente, um jovem que não quer compromisso com Deus, que não quer compromisso com a verdade, ou seja, ele tenta suprir as nossas áreas física,
emocional, psicológica. Ele vê e ele percebe a área que nós estamos mais sensíveis para tentar atacar. Essa é a estratégia que ele usa, a tentação, ou seja, ele coloca agora a tentação para que nós possamos ceder. E quando nós cedemos à tentação, pecamos. Que a Bíblia fala que tentado o homem é, mas ceder à tentação é pecar. O hino da harpa. Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. E vai embora. É a segunda estratégia, tentação. A terceira estratégia que ele usa é enfraquecer o povo de Deus, criando sentimento de culpa, fazendo-os sentir-se não perdoados. Ou seja, isso aqui é acusação. É acusação. Pecamos, meu irmão, todo dia. Crentes, pecamos. O diabo nos acusa. Você viu, você pecou, você não merece. Você pecou. Você é um culpado. Olha quantas pessoas estão na igreja. E você cometendo esse pecado e tal. Acusação. Uma estratégia usada pelo inimigo, meu irmão. Cuidado. A quarta armadilha é distorcer as verdades divinas. Este ele faz com perspicácia. Ele é um teólogo também, irmão. Mas ele usa da mateologia para desvirtuar o conhecimento e o entendimento bíblico das pessoas. Por isso eu devo estar firmado na palavra, porque ele usa a palavra para distorcê-la na nossa vida. Por isso tem igrejas aí que estão caminhando a passos largos para o inferno. Por quê? Porque estão seguindo essa trilha de distorção das palavras. Falando que Deus é amor, que para Deus todos são aceitos. Pode ser em atos pecaminosos, cometendo fornicação, homem com homem, mulher com mulher. E achando que isso está normal. Porque distorceram a palavra de Deus. Distorceram as verdades divinas. É uma estratégia que ele usa para as pessoas errarem e viverem fora dos propósitos de Deus. A quinta estratégia é provocar nos cristãos desânimo e fraqueza. Isso também ele faz com que as pessoas venham a sofrer. Desânimo, fraqueza. E muitas vezes são pessoas que estão ao nosso lado que nos causam desânimo, que nos fazem enfraquecer, nos desencorajando, nos minando a nossa fé. Porque isso são setas, meu irmão. Devemos estar blindados pela palavra de Deus, para não cairmos no desânimo, na fraqueza. Que essa é uma máxima da natureza caída do ser humano. O ser humano ele não acorda com vontade de ler a Bíblia. Ele não acorda com vontade de orar. Ele não acorda com vontade de jejuar. Ele não acorda com vontade de ir para a igreja. Mas mesmo contra as minhas forças, nas poucas forças, que no dia que eu possa vir a me sentir-se assim, eu faço, eu vou. Com pouquinha força, eu não posso desanimar nem fraquejar. A sexta estratégia que ele usa é aquele vale de cientista, aquele vale de filósofo e de sistemas mudando para se levantar contra a igreja. É o que está acontecendo na atualidade, não só na atualidade, como desde que o mundo é mundo. Levanta pessoas de influência no meio da sociedade que tem os formadores de opiniões para minar e para tentar tirar-nos da presença de Deus através de ataques. E a igreja hoje sofre com ataque. Eu estava lendo, eu esqueci agora quem foi o que citou esta frase, mas é mais ou menos assim que fala, que antigamente o povo de Deus morria pelo evangelho. Hoje o povo de Deus não quer nem viver o evangelho. Imagine, meu irmão, se antigamente o povo morria, hoje eu não quero muitas vezes nem viver o evangelho. Imagine quando a igreja é atacada. Por que a igreja é atacada? Na faculdade o crente é atacado, no emprego o crente é atacado, na sua vizinhança você é atacado. Tudo isso para minar a nossa vida diante de Deus. E a oitava e última estratégia que ele usa é enganar as pessoas com as falsas religiões e doutrinas. Não é à toa que existem milhares e milhares de religiões e milhares
e milhares de deuses. Por quê? Porque a pessoa que está no erro, o inimigo não está preocupado com aquela pessoa, porque aquela pessoa ali já está no caminho errado, no caminho distante de Deus. Então ele agora, meu irmão, tenta atacar a igreja, mas a igreja vai em contrapartida, a igreja ataca-o. De que forma? Levando a verdade do evangelho às pessoas que estão na idolatria, nas falsas religiões. E a Bíblia nos mostra que nós não devemos temer ao inimigo, porque nós temos em nossa vida a presença do Espírito Santo, nós temos em nossa vida a orientação da palavra de Deus, nós temos ao nosso dispor todo o armamento que Deus nos forneceu para que possamos vencer e resistir às astutas ciladas do inimigo, porque ele não brinca, meu irmão, em jogo. A palavra de Deus nos mostra, através do apóstolo Pedro, que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então que possamos resistir e permanecer firme para conseguirmos vencer o inimigo com as nossas armas espirituais. O terceiro e último subtópico vai falar sobre o chefe de toda a força do mal. Esse tópico é menor, que nós já citamos até em lição anterior. Ele vai falar sobre o chefe de toda a força do mal, vai falar justamente sobre o inimigo. E dentro da Sagrada Escritura, ele possui vários títulos e nomes que expressam a sua forma de ser, de fato quem ele é. Que é um ser o quê? Maligno. Ele é totalmente maligno. É um ser que se opõe totalmente aos projetos de Deus. É um ser que se opõe aos projetos de Deus e ao projeto do povo de Deus, ou seja, do projeto que Deus traçou para seu povo. E ele é descrito, aquele que se opõe a Deus é o inimigo, ele busca estragar a obra realizada por Cristo na vida das pessoas. E que obra é essa que Cristo realiza na vida das pessoas? É a salvação. Ele é contra tudo aquilo que venha fazer com que o homem alcance a salvação eterna. Mas Cristo veio, meu irmão, justamente para desfazer as obras do diabo. Assim, todos quanto vivem em Cristo, ele tem essa vitória contra seu inimigo. Por quê? Porque Cristo está em nós. E maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Então, que possamos, meu irmão, entender e compreender que com Cristo nós somos mais do que vencedores. O segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre as armas espirituais do cristão. Neste ponto aqui, vamos falar agora nitidamente sobre as armas espirituais do cristão, que é o cerne, é o clímax da lição. Vai falar sobre a palavra de Deus, vai falar sobre a oração e sobre o jejum, que nós falamos no início da lição, na nossa introdução, que o autor ele caminha para este lado, não buscando aquelas partes ali da armadura espiritual que Paulo cita aos Efésios, mas ele vai mostrar aqui da nossa caminhada, porque aquela armadura que Paulo fala, ela está disponível para o crente. Mas como que eu alcanço aquela armadura espiritual? Que ela está disponível, porque a Bíblia fala, tomai toda a armadura de Deus, ou seja, o crente ele tem que tomar uma posição ativa de querer ir em busca, de querer tomar, de querer ir atrás, de querer conseguir. E é justamente neste ponto que o autor vai mostrar como eu alcanço estar revestido espiritualmente com a armadura espiritual de Deus. O primeiro que ele vai falar aqui é justamente a palavra de Deus. E a palavra de Deus, destas 3 armas que ele vai nos fornecer aqui, é uma das que está lá na armadura, porque a palavra lá nos mostra que a espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. Então a primeira que nós vamos tratar é a palavra de Deus. E nós somos orientados e instruídos pela palavra. Nós somos lavados, santificados e guiados pela palavra. E pela palavra nós podemos combater as forças do maligno. E a palavra, ela é suficiente para a nossa vida. Porque a palavra é que nos concede a vida eterna. A palavra é que nos concede poder para vencer as forças do mal. Ela nutre o crente, ela dá discernimento, ela alimenta bem. Então, como arma, nesse modo metafórico, a palavra é descrita como para confrontar o inimigo. Foi com ela que Jesus, nós vamos falar no próximo tópico, venceu e enfrentou o inimigo.
E quando nós temos a palavra e praticamos a palavra, nós nos tornamos como aquele homem prudente que Jesus falou, que ele firma a sua casa na rocha. E quando vier o dia mau, as adversidades, as tribulações da vida, as angústias, nós estaremos firmes porque estamos na palavra. É a palavra que concede instrução aos cristãos. E é por isso que os apóstolos, ali no início da igreja primitiva, em Atos 6, narra isto, eles falam que nós temos que ter tempo para a palavra. As coisas são importantes de servir às mesas, de prestar assistência social, sim. Mas nós temos que nos dedicar à palavra. Então vamos levantar pessoas capazes para fazer este serviço, enquanto nós venhamos a dedicar na palavra e na oração. Porque os apóstolos sabiam que para combater as falsas doutrinas, para combater os falsos profetas, era a palavra que assim fazia, trazendo entendimento, discernimento ao povo. Então é a palavra, meu irmão, que nos faz gerar fruto. É a palavra que nos dá qualidade de vida. É a palavra que nos faz prosperar. A palavra de Deus ensinada, pregada, guardada no coração. Como o salmista fala, a tua palavra eu escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, a palavra de Deus, ela nos fortalece para não pecarmos. E quando nós não estamos em pecado e praticando o pecado, é porque a palavra está em nosso coração. Ou seja, a palavra agora faz parte da nossa vida. Então, que possamos compreender que a arma espiritual, a primeira que o autor cita, a palavra de Deus, ela tem poder para destruir fortalezas. É a palavra de Deus que Deus nos concedeu, que nós podemos e temos a capacidade de resistir ao inimigo. Nós vamos falar disso lá na frente. A palavra nos dá esta capacitação, porque ela é inspirada de Deus. Ela é infalível, inerrável, ela é suprema na vida do crente e na vida da igreja e na vida do mundo, porque o que está na palavra há de se cumprir. O segundo subtópico, o autor vai falar sobre a oração. É a nossa segunda arma que está à nossa disposição. E o que é oração? De forma trivial, oração é conversar com Deus. É a maneira que o crente tem de falar com Deus, de elevar a Deus em agradecimento, em petição, em intercessão. Então, a oração, ela é uma arma poderosa para o crente. Por quê? Porque ela faz com que o crente tenha comunhão com Deus. Ela faz o crente se aproximar da pessoa de Deus. Ela faz o crente a pensar, seja no particular, seja em público, a Deus. Por isso o apóstolo Paulo ele nos recomenda que nós devemos orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. A palavra de Deus nos instrui, meu irmão, a orarmos, porque a oração nos aproxima, nos faz ter intimidade, nos faz ter comunhão com Deus. E o crente que tem comunhão com Deus, ele conhece a Deus, ele sabe os desejos de Deus, ele sabe os anseios de Deus, ele sabe como agradar a Deus. E o crente que tem comunhão com Deus, meu irmão, Deus está com ele para ouvi-lo, para ajudá-lo, para resgatá-lo. A mesma coisa acontece nos nossos relacionamentos interpessoais. As pessoas que nós mais temos proximidades são as pessoas que teoricamente poderiam nos ajudar nos momentos difíceis. Por quê? Porque ela está próxima, ela nos compreende, ela nos entende. A mesma coisa acontece com Deus. Quando nós temos intimidade com Deus, nos tornamos próximos de Deus. E estamos sempre com Deus. Confiando em Deus, Deus vai confiar em cada um de nós. Porque nós temos a palavra e nós temos Deus na nossa vida. Então o crente que tem uma vida de oração, ele é íntimo com Deus. Ele tem aproximação com Deus. A intimidade, meu irmão, ela gera confiança. Ela gera confiança. Então a oração ela é uma arma indispensável para a nossa vida.
E Jesus é o maior exemplo de oração, porque ele sempre procurou orar. Nos momentos difíceis, quando ele estava próximo a ser morto, a entregar-se pelas nossas vidas, ele estava orando. Em outras ocasiões, ele se afastava para orar. Ensinou os discípulos a orar. Então é uma arma que Deus nos deu, oração. É por meio dela que nós vamos ter comunhão com Deus. E através dessa comunhão teremos a orientação. E somos transformados agora e passamos a ter experiências que o Senhor agora ouve e que o Senhor responde às orações, porque nós somos íntimos de Deus, estamos próximos a Deus. O último subtópico vai falar sobre o jejum. Neste ponto aqui, o autor vai falar um pouco sobre o jejum, que é uma prática cristã, mas não se restringe ao cristianismo, porque foi sempre uma prática executada pelo povo de Deus. O jejum, como o autor coloca aqui, é a prática de não se alimentar por um certo período de tempo, ou seja, eu me abster por um período limitado de tempo a alimentação. E o que isso faz de sermos importantes? O que essa arma faz de tão importante para que eu venha praticar o jejum? Primeiro ponto, mostrar que eu tenho que resistir aos desejos da minha natureza humana. Em que sentido eu estou falando? O meu corpo, ele pede todo dia água e comida. Quando eu passo um período de tempo me abstendo de alimentação e água, eu estou mostrando para a natureza humana que está em mim que o controle sobre a minha vida está debaixo das mãos de Deus. Primeiramente, eu estou alimentando o meu espírito. Primeiramente, eu estou alimentando a minha parte imaterial. E isto, meu irmão, desta prática, ela é para ser realizada, ela é realizada, não para mostrar para os outros, não para transparecer religiosidade, não para transparecer santidade, porque Jesus falou, quando você jejuar, lava o rosto. Não vai com a cara caída, com a cara cheia de remela, não, com o cabelo despenteado, não. Isso se for na igreja. Mas não deixa transparecer na tua vida que tu está jejuando, não, porque se assim tu fizer, Deus não vai receber. O jejum que eu faço é entre mim e Deus. O jejum que eu faço é entre mim e Deus, para que Deus veja e para que eu cresça espiritualmente, mostrando para a minha natureza que o controle da minha vida está nas mãos de Deus e Deus me dá força para que eu venha a vencer, para que eu venha a combater contra a minha própria natureza, contra o meu próprio eu. Porque ninguém quer ficar, meu irmão, um período de tempo sem alimentação. Fica sem jantar e sem almoçar um dia para você ver como é que fica quando a gente faz jejum nesse tipo. Principalmente em lugares onde existe culto. Principalmente os cultos de círculo de oração. Tem lugar que é de 8 da manhã a 4 da tarde. Aí dá para você fazer um jejum na igreja, diário. Mas em casa você também pode fazer, porque há pessoas que acham que jejum só tem que fazer na igreja. Em casa você pode fazer também. É uma arma que Deus nos deu. Deus nos deu. E essa arma é para nós nos concentrarmos mais em Deus. Porque a nossa natureza humana está pedindo alimento, pedindo água, mas estamos ali nos dedicando a Deus. Em comunhão com Deus, com a mente voltada para Deus. O terceiro tópico para nós encerrarmos esta lição é falar sobre Jesus Cristo, nosso maior modelo. Neste ponto aqui, o outro vai falar sobre vencendo o diabo com a palavra. Aqui vai mostrar propriamente dita como Jesus venceu o diabo, venceu com a palavra. Observe que Jesus era Deus. Na sua forma encarnada, ele não deixou de ser Deus, era Deus.
Ele podia ali tirar Satanás num soprar da sua boca. Mas Jesus estava mostrando como o crente hoje, ou em qualquer época, pode vencer as estratégias, o inimigo, as estratégias do inimigo, o inimigo da nossa vida. Então ele usou aquilo que está à nossa disposição. Embora ele sendo Deus e tendo todo o poder de fazer conforme o seu querer, ele agiu como homem, como um ser humano na condição que ele estava, não agiu como Deus. E o que o autor quer mostrar com essa parte aqui, que vencendo o diabo com a palavra? O autor quer mostrar que você tem a mesma condição que Jesus teve de vencer o maligno. E qual é essa condição? É com aquilo que Deus nos deu, que é a sua palavra. O inimigo ele usa estratégia de minar na área que nós estamos fracos. Jesus estava em jejum durante 40 dias e 40 noites. Qual a necessidade de Cristo naquele momento? Alimento. E ele vai tentar Jesus justamente na área física, na área natural, ou seja, com a fome. Transforma essas pedras em pão para tu saciar, ou seja, Jesus vence o inimigo com a palavra. É a palavra de Deus que faz nos vencer, meu irmão. Este ponto é justamente para nos mostrar isso, que quem tem a palavra de Deus tem a plena capacidade de resistir e vencer as tentações do maligno. Ele tenta Jesus também distorcendo as verdades da palavra. Agora imagine se Jesus não fosse um conhecedor da palavra. Jesus poderia dizer, realmente, é o que está escrito lá no Salmo 91. Jesus poderia falar, Deus vai mandar seus anjos para nos proteger. Mas Jesus tinha a palavra, ele tinha entendimento, porque tem pessoas que têm a palavra, mas não têm entendimento. Tem pessoas que lêem a palavra, mas não conseguem interpretá-la. E não conseguem extrair as verdades fundamentais para proteger-nos, para nos, meu irmão, guardarmos das astutas ciladas do inimigo. E Jesus, está escrito assim, mas também está escrito que que nós não devemos tentar ao nosso Deus. Nós não podemos colocar Deus à prova. O que nós temos que fazer unicamente é confiar em Deus, mas não tentar a Deus. Ou seja, Jesus, ele não apenas sabia o que estava escrito, mas ele compreendia a palavra. Ele não ficou apenas no Salmo 91, porque tem pessoas que deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, não. Jesus sabia também o que estava escrito lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, ele conhecia a palavra. Ele não conhecia tendo um texto preferido dele para deixar aberto na sua casa, não. Mas ele tinha a palavra guardada no coração, como nós falamos anteriormente. A tua palavra eu escondi no meu coração para eu não pecar contra ti. E quando se guarda a palavra no coração, se tem, meu irmão, a plena convicção de que confia única e exclusivamente em Deus e que Deus é poderoso para nos livrar de todo o mal. Então, meu irmão, nós vencemos nossas tribulações, o inimigo, os infortúnios da vida com a palavra de Deus. Então que tenhamos isso em mente. Jesus nos mostrou o caminho e o caminho é a palavra de Deus. Eu só alcanço a vitória quando eu tenho uma palavra de Deus. Eu só resisto ao maligno quando eu tenho uma palavra de Deus. Jesus é o nosso maior exemplo. Ele nos deu o exemplo. Eu venci com a palavra, porque vocês também têm a palavra. Então, o que eu fiz, fazeis vós também. O segundo subtópico vai falar sobre vivendo em oração. Neste ponto aqui, ele fica um pouco redundante nessa parte aqui, porque vai mostrar justamente o que nós falamos anteriormente. A arma da oração é viver em oração. A arma do jejum é viver em oração. Então fica um pouco redundante essa parte aqui da lição bíblica, mas de forma rápida, de forma bem simples aqui para os irmãos compreenderem, o viver em oração aqui está mostrando que nós temos que ter essa prática rotineiramente na nossa vida, não só apenas em um momento, mas o termo que o autor usa aqui no gerúndio, vivendo em oração, mostra essa continuidade. Não é algo que eu faço hoje, amanhã não preciso fazer, é algo que eu preciso diariamente, ou seja,
todo dia eu preciso de oração, todo dia eu preciso da palavra de Deus, todo dia eu preciso de jejum. E é assim que Cristo fez. Cristo, mesmo sendo Deus, porque quando ele vai ressuscitar Lázaro, ele fala: eu sei, Senhor, que sempre o Senhor me ouve. Mas eu faço assim para que as pessoas vejam, ou seja, eu vou orar para que as pessoas percebam que é através da oração, de uma vida de oração, que podemos fazer muitas dessas coisas acontecer. E foi justamente aquilo que ele fez. Ele ora e Lázaro sai vivo, ressuscita, porque Jesus sabe o valor da oração. E nós temos que ter isto em mente, que Cristo assim o fez, é porque nós devemos seguir o mesmo caminho. E encerrando a lição, o autor fala sobre vivendo em jejum. Porque além da palavra e de uma vida perseverante em oração, Jesus é o exemplo maior que vai nos mostrar aqui justamente o jejum, a prática de jejuar. Era o que ele fazia com frequência. Por quê? Porque ele tinha o entendimento de que, enquanto homem, ele tinha uma batalha a ser traçada aqui, que era contra a natureza humana. Embora a natureza dele não sofresse pecado, ele era atacado de fora. Jesus não foi tentado internamente do pecado por causa da sua natureza. Isso tem que ficar bem claro na nossa mente. Jesus, internamente, interiormente, ele nunca foi tentado devido à sua natureza, porque ele era isento de pecado. Mas a tentação que Jesus sofreu era sempre externa. Ele não sofreu tentação interna porque ele era puro, imaculado, sem pecado. Natureza humana sem pecar. Mas o ataque vinha do inimigo Satanás, como nós vimos na tentação no deserto, bem como os seus secretários, vamos falar assim, que eram os religiosos da época que o atacava com frequência. Então Jesus usou a prática do jejum muitas vezes para mostrar que existem coisas que só vai com jejum e oração. E o caso que podemos citar aqui nesta lição é justamente quando levam um endemoniado para os discípulos de Jesus expulsar e ninguém consegue. E a pessoa vai até Jesus e fala: eu levei para os teus discípulos e nenhum deles conseguiu expulsar este demônio. E Jesus vai lá e expulsa. E ele fala: por que eles não conseguiram expulsar? E ele fala: porque há espírito, há demônio que só sai com jejum e oração, ou com oração e com jejum, ou seja, Jesus estava mostrando que eu jejum. Vocês têm que jejuar. Há coisas espirituais, há hostes espirituais que saem quando o crente tem uma vida dedicada à oração e ao jejum. Ou seja, Jesus estava mostrando para os discípulos: vocês estão orando, mas falta vocês jejuar. Porque essa casta de demônio ela só sai com oração e com jejum. Então o jejum, meu irmão, ele é importante. E Jesus mostrou que ele jejuava. Porque ele mostra justamente nesta ocasião de que o demônio não saiu. Quando os discípulos assim estavam tentando expulsá-lo porque não jejuavam. E Jesus mostra: olha, eu jejuo. Tem espírito que só sai maligno com jejum e oração. Então, meus amados irmãos, assim nós estamos encerrando a nossa lição bíblica deste domingo e falamos sobre as nossas armas espirituais. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.